Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no sistema urinário. E olha, ele é um conjunto de órgãos que vai muito, mas muito além de só eliminar resíduos, viu? Vamos descobrir juntos como ele trabalha quietinho ali nos bastidores para manter o nosso corpo inteiro em perfeito equilíbrio. E para essa nossa análise, a gente vai se basear numa das obras mais respeitadas da área, que é a Fisiologia Renal de Wanda, na sua 8ª edição. Assim, a gente garante uma base de informação bem precisa, bem aprofundada, o que é ideal para quem está estudando esse tema. E aqui está o ponto central da nossa conversa. É um erro pensar no sistema urinário só como um filtro. Na verdade, ele é um dos principais guardiões da homeostase, sabe? Aquele equilíbrio dinâmico que mantém todo o nosso ambiente interno estável. Então, vamos começar. Primeiro, vamos dar uma olhada no leque impressionante de funções dos rins, que, como a gente vai ver, vão muito além de simplesmente produzir urina. Olha, o trabalho dos rins é muita coisa. Eles controlam o volume e a pressão do sangue, ajustam aquele equilíbrio super delicado de eletrólitos e o pH. E não para por aí. Eles também atuam como uma glândula, produzindo hormônios essenciais, como a eritropoetina e a renina, e ainda ativam a vitamina D. É um verdadeiro centro de comando. Agora que a gente já viu o que ele faz, vamos entender como. Vamos fazer uma viagem pela anatomia do sistema, começado pelo macroscópico e indo até o nível micro. Bom, numa visão geral, o caminho é bem direto, né? Os rins produzem a urina, ela é levada pelos ureteres até a bexiga, que armazena tudo, e, finalmente, a uretra leva para fora do corpo. É um fluxo contínuo e super bem organizado. Dando um zoom no rim, a gente vê duas regiões principais. A camada mais externa é o córtex renal e a parte de dentro é a medula renal, que é toda organizada naquelas estruturas em forma de pirâmide. E essa divisão não é só um detalhe anatômico, não. Ele é fundamental para a função do rim. E aqui a gente chega na fábrica do rim. Cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons. São as unidades microscópicas onde todo o trabalho de filtrar o sangue e formar a urina de fato acontece. Então, o néfron se divide em duas partes principais. Primeiro, o corpúsculo renal, que funciona como um filtro de alta pressão. Ele é formado pelo glomérulo, que é esse emaranhado de capilares, e pela cápsula de Bowman, que coleta o que foi filtrado. Depois vem o túbulo renal, que é tipo uma longa linha de processamento que vai ajustando a composição desse líquido. E o que é realmente fascinante na vascularização do néfron é este sistema único. O sangue chega no glomérulo pela arteríola aferente, é filtrado e sai pela arteríola eferente. Mas o detalhe crucial é que essa arteríola eferente se ramifica de novo, formando os capilares peritubulares que envolvem os túbulos. Essa estrutura é a chave para as etapas seguintes do processo. Com a anatomia fresca na cabeça, vamos agora para o coração da fisiologia renal. Como exatamente a urina é formada? É um processo super elegante dividido em 3 etapas fundamentais. O processo todo tem 3 etapas. Primeiro, a filtração, que basicamente joga quase tudo para fora do sangue. Depois, a reabsorção, que é um resgate em massa de tudo que é útil. E, por fim, a secreção, que elimina ativamente o que ainda sobrou de resíduo. Vamos ver cada uma delas agora. A primeira etapa é a filtração glomerular. Pense nela como uma filtração em massa, sabe? Onde uma quantidade enorme de plasma sanguíneo é forçada a passar por uma barreira que é extremamente seletiva. Mas antes de entrar nos detalhes, uma pergunta para a gente ter uma dimensão do processo. Qual o volume de plasma que os rins filtram, em média, todo santo dia? A resposta é impressionante. Cerca de 180 litros por dia. É isso mesmo, 180 litros de plasma passam pelos filtros dos rins diariamente. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, pensa só, o corpo tem mais ou menos uns 3 litros de plasma. Isso quer dizer que esse volume todo é completamente filtrado pelos rins umas 60 vezes a cada 24 horas. É uma carga de trabalho, assim, absurda. Mas como o rim consegue ser tão eficiente e seletivo ao mesmo tempo? A resposta está na barreira de filtração, que funciona com base em 2 princípios. Primeiro, o tamanho. Moléculas pequenas, como água, glicose, passam fácil, mas proteínas grandes, tipo a albumina, são barradas. E segundo, a carga elétrica. A barreira tem carga negativa, então ela repele as proteínas do plasma, que também são negativas. É genial. Certo.
Depois dessa filtração massiva, o corpo entra na fase que é tipo o controle de qualidade e o refinamento. As etapas de reabsorção e secreção garantem que só o que é lixo seja eliminado. Imagina só, filtrar 180 litros de plasma seria um desperdício gigantesco se não existisse um sistema de recuperação. E a reabsorção tubular é exatamente isso, a recuperação de quase tudo que foi filtrado e que é vital para o corpo. A eficiência dessa reabsorção é de cair o queixo. Olhem só a glicose, 100% dela é recuperada, tudo. Para a água e para o sódio, os percentuais passam de 99%. Agora, comparem com a ureia, que é um resíduo. Só metade é reabsorvida, garantindo que o resto vai embora. Isso mostra o quão inteligente é o sistema. E para aquelas substâncias que não foram filtradas direito, mas que o corpo precisa eliminar, tipo alguns medicamentos ou excesso de certos íons, existe a secreção tubular. É um processo ativo que transporta essas coisas do sangue direto para o túbulo. É tipo a limpeza final. Fica bem claro, então, que a formação da urina não é um processo fixo, engessado. Pelo contrário, é um balanço dinâmico, uma verdadeira orquestra fisiológica que se ajusta a cada momento para manter a homeostase do corpo. E claro que todo esse processo não acontece no piloto automático. Ele é regulado de forma muito fina por uma rede de comandos super complexa. Isso inclui sinais do sistema nervoso, uma orquestra de hormônios como o ADH e a aldosterona e até mensageiros químicos que são produzidos dentro do próprio rim. O que nos deixa com a pergunta central da fisiologia renal. Como é que o corpo sabe exatamente quanta água, quanto sódio ou potássio ele precisa reabsorver ou excretar a cada momento para manter esse equilíbrio perfeito? Bom, a resposta está nos complexos mecanismos de feedback hormonal e neural, um tópico fascinante que fica para uma próxima exploração.